Olá, meus queridos confidentes do universo literário. Esse vídeo aqui vai ser meio diferente. Não vai ter edição, não vai ter vinheta, não vai ter montagem de nada. Vai ser bem livre, porque foi assim que eu me senti quando eu li este livro aqui. Eu sou fã desse autor, o Joel Dicker. Li pela primeira vez o livro A Verdade sobre o Caso Harry Quebert e adorei a escrita, adorei a história, o enredo, as surpresas do livro. Gostei muito do personagem da história, o personagem principal, o protagonista, que se chama Marcus Goodman, que é um escritor iniciante que tem um sucesso meteórico e se deixa levar pelas luzes da ribalta. E isso é apenas um pano de fundo da história, porque o caso mesmo se gira em torno de um assassinato. Mas a gente vê esse personagem quase como um secundário, porque a gente precisa entrar no enredo, e o enredo é sobre a história de Harry Quebert. Na verdade, ele é que é o protagonista. Mas a gente não sabia, eu não sabia, mas o Marcos veio para ficar. E o escritor Joel Dicker tinha uma surpresa guardada aqui pra gente, que foi justamente esse livro, o livro dos Baltimore, do Joel Dicker. Quando eu li esse livro, eu já tinha esse pensamento fixo, amalgamado, congelado, de que a verdade sobre o caso Harry Quebert não ia ser superado. Até porque virou realmente um best-seller, um livro, né, famosíssimo. Só que eu já li outro livro do autor, que é aquele do desaparecimento de Meyer. Esqueci agora o nome completo do livro. Stephanie Meyer. E eu achei que esse seria mais um enredo policial. Mas olha, a história vai muito além disso. Nós vamos voltar aqui ao personagem Marcus Goodman, escritor, né? E o Marcos vai contar a história como se fosse uma história, eu não digo autobiográfica, porque ele vai falar sobre a família dele, mais especificamente uma parte da família dele, que são os Goodmans de Baltimore. Eles dividiam a família em duas partes: a família de Montclair, New Jersey, que é a família dos pais do Marcos, e a família de Baltimore, que são os tios dele e os primos que moram lá. E a gente vai mergulhando nesse enredo, nessa história, e vai descobrindo coisas do passado, porque a história começa desde a mais jovem idade do Marcos, quando ele interage com os primos, com os tios, e a gente mergulha nessa história, nesse drama, nessa história trágica, bela, nessa história que faz a gente rir e a gente chorar ao mesmo tempo. É uma história que, na verdade, a gente mergulha numa história de família. Para mim, a família é o centro de tudo. E é da família que nasce tudo. O Estado é composto por família. E a história dessa família é uma história que envolve amor, ciúmes, inveja, cumplicidade, parceria, amizade, ódio também, dores e alegrias. É uma saga familiar que a gente vai acompanhar, vamos dizer, durante 30, 40 anos de um grupo familiar. O Joe Dicker, ele não deixa de nos surpreender, porque ele tem essa história de estar sempre trazendo surpresas, plot twists na história, né? E a gente tem esses mistérios que vão passando pelos anos, sem que a gente saiba
do que se trata até o fim, até o desenlace final da história, onde a gente vai desatando esses nós e nos surpreendendo com o rumo que a história vai tomando. E isso é maravilhoso. Para quem gosta de mistério, isso é um prato cheio. Mas esse livro vai além do mistério. Esse livro, o que vai te prender nesse livro é essa história, esse drama familiar. É a bela amizade dos Goodmans de Baltimore e dos Goodmans de Montclair. É a história de ascensão e queda do patriarca dessa família. É a história da relação de pai e filho, de avô e neto, de tio e sobrinho, o amor que é construído e as dores que são sentidas na medida em que a história vai passando. E eu confesso que, principalmente na etapa final desse livro, no terceiro ato, eu chorei bastante. Eu chorei bastante. E essa é uma história que vai perdurar no meu coração. Eu tenho um livro que me marcou muito, que se chama O Príncipe das Marés, do Conroy. Esse livro, para mim, é um livro que está sempre do meu lado, porque aquela história me cativou e me ensinou muita coisa. E eu digo que o livro dos Baltimore me ensinou muita coisa. E eu tenho certeza que vai ensinar vocês também. Você se apaixona por cada personagem. São personagens riquíssimos e profundos. Nós temos o Hillel, que é um apaixonado pela justiça social, e ele deixa isso bem à flor da pele, mas ao mesmo tempo a gente vê momentos em que ele é injusto, como todo ser humano. Né? Nós vemos o personagem do Woody, que é só coração, né? Ama demais, mas ao mesmo tempo é muito competitivo. Nós vemos o nosso autor, nós conhecemos profundamente dessa vez o Marcus Goodman, porque a gente vai conhecer no meio dessa confusão aí da gangue dos Goodman, que é a reunião de Marcus, Woody e Hillel. Nós vamos conhecer também a personagem Alexandra, que vai ser um diferencial na vida dos três durante toda a vida. E a gente vai conhecer um pouco mais do coração de Goodman quando ele se relaciona com essa Alexandra. Eu acho que ela vai permanecer aí nos futuros livros, na medida que o escritor escreva mais um pouco sobre Marcus Goodman. E diante de mais... Eu preciso dizer a vocês que essa história é trágica, que o final é bem trágico. Mas é como a gente vê no final o Joel Dick falando. Os dramas existem na vida. A vida não é um mar de rosas. Na Igreja Católica a gente costuma dizer que a gente vive num vale de lágrimas, não é verdade? Pois é, vivemos num vale de lágrimas. Mas a gente tem que viver com alegria nesse vale de lágrimas, porque isso faz parte da vida. E é assim que ele encerra o livro. Uma mensagem bela, quando ele diz que os dramas fazem parte da vida e é através desses dramas que a gente consegue superar e que a gente consegue vencer como ser humano a vida. Porque nós não somos animais que vivem sem raciocinar, sem se preocupar com o drama do minuto seguinte. Nós somos seres humanos, homo sapiens, que pensam, que raciocina, né, que reflete sobre tudo e que sofre. E por sermos assim, nós temos que ter um condão de superar essas dores e esse sofrimento e não nos deixar vencer por eles. Porque no final da vida a gente tem que olhar para trás e dizermos: combati o bom combate. Essa eu acho que é a mensagem principal desse livro. E se você quer ler uma história sobre família visceral, leia o livro dos Baltimore. Tá bom? Eu sou Rei Peixoto, esse é o canal Rei Peixoto. Um abraço. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo,
onde a gente não corta erros. Comenta aí embaixo, tá bom? Que eu prometo que repito. Um abraço. Fui.